Boa tarde aos nossos telespectadores do programa Trabalhador em Foco, do Departamento Jurídico da FEMEGS. Hoje, sexta-feira, com sol na capital das Missões, temperatura amena, temperatura agradável, ainda estamos no nosso inverno gaúcho, e uma satisfação retornar ao nosso programa na companhia da doutora Neuza e da doutora Ariane, para discutirmos aí os problemas, as demandas dos nossos trabalhadores em geral, especialmente dos servidores públicos, mas trabalhadores em geral também. E eu vou começar provocando a doutora Neuza e a doutora Ariane. Hoje, pela manhã, o escritório foi consultado, o Departamento Jurídico da FEMEGS foi consultado sobre a situação de uma professora que ingressou no serviço público através de concurso no preenchimento de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Essa professora tem um problema de audição e ela utiliza o recurso da leitura labial. E aí, todo mundo de máscara, agora no retorno às aulas, como que ela vai fazer a leitura labial? E aí, essa professora tem direito ao afastamento? Não tem. Ela permanece trabalhando? As crianças não podem ficar sem a máscara, né? E como se resolver essa situação? Se a senhora fosse secretária, doutora Neuza, como que a senhora resolveria essa situação? Uma boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, uma boa tarde, doutor Eduardo, doutora Ariane. Nós vemos aí uma questão, vamos dizer assim, muito interessante, muito delicada, polêmica, tanto para a administração e principalmente para este servidor, para esta professora, porque ela ingressou no concurso público através de uma vaga para portador de necessidade especial. Ela vinha desempenhando as suas funções antes da pandemia de uma forma tranquila. Só para clarear, ela não tem 100% de perda auditiva, ela tem um percentual de perda auditiva elevado e aí acaba se utilizando também o recurso labial, né, doutora? Exatamente. Ela precisa ficar próxima às crianças para ser ouvida, entendida, entender o que as crianças pedem para ela. E assim como ela fica próxima às crianças, ela consegue ouvi-las e também consegue fazer a leitura labial. Estabelecer a comunicação entre professor e aluno. Antes da pandemia, não havia problema, porque ela tinha esse recurso da leitura labial. Veio a pandemia, atividade remota, né? Acabou desenvolvendo essa atividade da mesma forma, porque as crianças em casa não utilizam a máscara, né? Ou não utilizavam a máscara, né? E ela na sua residência, enfim, no seu local em que ela ministrava a aula. Bom, mas aí agora no retorno às aulas, as crianças, esses alunos, vêm para o secundário com a utilização de máscara, inclusive é recomendação das nossas autoridades de saúde, e ela também com distanciamento, exatamente, e ela também se utiliza da máscara, e aí não consegue se estabelecer a comunicação. Exatamente. O que nós vemos agora, neste novo quadro, que esta servidora, ela está, desta forma como é posta, e como tem que se ter, vamos dizer assim, o cuidado todo. Nós temos aí um bem coletivo, que é a preservação da vida, a preservação da saúde, e é necessário usar a máscara. Então, nesse momento, essa servidora ela não está conseguindo, vamos dizer assim, exercer as suas funções. Ela não está com plenas, vamos dizer assim, habilidades para exercer as suas funções. Ela buscou aí, então a primeira coisa é buscar um laudo médico, que constate, vamos dizer assim, a limitação, aí nós temos aí uma limitação de função desta servidora. O laudo médico vai constatar a limitação e vai ter que ser feito um requerimento junto à secretaria
dando esta condição aí dessa professora. A Secretaria de Educação vai ter que adequar ela num outro setor, vamos dizer, porque nesse momento não há possibilidade dela exercer as funções plenamente, ela está limitada. Aí nós temos dois institutos que a gente chama. Nós temos a limitação de função, e nós temos também aquele que a pessoa está totalmente impossibilitada. Não é o caso, vamos dizer assim. Ela está limitada, é uma limitação de função. Quando um servidor tem uma limitação de função, mediante um laudo médico, a secretaria vai ter que adequá-la dentro daquelas habilitações que o médico especificou ali. Pois é, doutor. Mas aí nós temos uma situação que pode influenciar na aposentadoria. Essa limitação de função não pode sair da função do magistério. Na verdade, ela vai ter que se buscar uma solução dentro daquelas funções que garantam a aposentadoria na condição de professor, na condição especial no futuro. É importante. Sob pena, inclusive, de desvio de função. Na verdade, assim, a limitação de função, ela sempre vai te deixar dentro do seu cargo. A limitação de função, você não entra em desvio de função. É diferente de uma readaptação. Claro. Que a readaptação você vai para um novo cargo. Aí tem todo um processo legal que vai chegar no... Não é o caso dessa servidora. A limitação, ela continua recebendo a mesma remuneração que recebia anteriormente. Remuneração regularmente. É como se sem prejuízo, né? Sem prejuízo da remuneração, sem prejuízo da função. A única coisa que vai ser estabelecido, bom, ela não pode dar a aula em frente aos alunos, mas ela pode fazer o planejamento, ela pode fazer a correção das atividades. E aí a solução seria, talvez, ela fazer a atividade, outro professor ministrar a aula e remeter para ela, então, esse material para que ela fizesse a correção, enfim. Haveria quase que um professor intermediário, um monitor, por exemplo. Poderia ser um monitor, né? É que, na verdade, para exercer a docência, vai ter que ser um professor, alguém habilitado. Mas poderia se ter, então, um monitor para auxiliá-lo. Se o município não tiver como indicar outra pessoa para exercer a função no lugar dela, mantendo ela em sala de aula, aí sim vai ter que ter, então, um monitor que vai fazer toda a tradução do que as crianças falam para ela. E, no caso, este monitor vai ter que, dizer assim, ou se aproximar ou usar uma máscara transparente. Daí ela vai conseguir fazer a leitura. Aí teria a possibilidade, se o município disponibilizasse em qualidade e quantidade aos alunos, máscaras transparentes, haveria a possibilidade de se manter a atividade com ela na sala de aula. Claro que o ideal, mesmo ela estando na sala de aula, penso que deveria ser a presença de um monitor, porque mesmo que a máscara seja transparente, algumas palavras, algumas atividades, ela vai ter dificuldade de estabelecer essa comunicação. Mesmo transparente, a máscara dificulta esse contato, né? Como as crianças, é mais difícil, vamos dizer assim, todas terem essa máscara transparente. Mas se tiver o monitor já tendo essa máscara transparente, fazendo esta interlocução entre ela e os alunos, ficaria mais prático. Ficaria mais prático. Aí tem uma outra questão que também me parece importante, que entre o pedido dessa servidora, o município provavelmente vai determinar a realização de uma perícia. E ela não pode ficar trabalhando nessa condição prejudicial a ela e prejudicial aos alunos e nesse interregno de tempo entre o pedido dela e a análise da equipe do perícia do município. Então, penso que ela deveria se manter afastada da atividade com o professor substituto até que se realize a perícia para que se possa estabelecer essa condição, né, de limitação, enfim, como a senhora comentou, acho que é isso, né? Sim, até porque o município já conhece, já tem o conhecimento das limitações desta servidora. Já se tem um laudo, mesmo que seja no médico particular, mas a servidora já dispõe desse laudo, já indicando as limitações para o exercício das suas funções. Então, de posse desse laudo, conhecendo já o caso,
o município de ofício pode mantê-la, vamos dizer assim, afastada das suas atividades até a perícia, Ou determinar uma monitora. ou já determinar uma monitora. Até porque, assim, para evitar constrangimentos entre essa servidora e até uma condição de estresse. Porque daqui um pouco, as crianças começam, porque são crianças, né, a baixar a máscara, para que a professora consiga entender o que eles estão falando. E aí começa a afetar a questão das recomendações de saúde, né? Então, penso que o ideal é determinar o afastamento nesse período ou determinar a monitora, faz a perícia e aí se estabelece exatamente o que se vai fazer com a servidora, com a monitora, ou, como a senhora falou, afasta ela e ela fica fazendo atividades remotas sem prejuízo da função e da remuneração. É uma situação bem interessante e que certamente, além desse município que nós somos consultados, essa situação se repete em outros. E é importante se dizer assim, quando se falava essa questão vai ter prejuízo de aposentadoria, vai ter prejuízo de remuneração, é bem claro que ela não sai da atividade de docente, ela continua docente. A sua efetividade vai continuar sendo medida pela secretaria, como se em exercício ela estivesse, e também lá com a turma que ela é regente de turma. Então, vai se mandar as suas atribuições, a sua efetividade e as suas atribuições de acordo com o que o médico indicou, com as limitações. Uma limitação de função não é desvio de função e também não é uma readaptação, a pessoa permanece no seu cargo, permanece com a docência, que é um caso dela, só exercendo, são várias atividades que a docência pode ser feita. Sem prejuízo. Né? Sem prejuízo. Até porque essa servidora, ela já ingressou no serviço público nessa condição ou com essa condição, porque ela ingressou no quadro de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então não há prejuízo diferente daquele que ela se enquadrou no serviço público quando fez o concurso. Não há uma situação diferente. Mas é uma situação bem interessante, né, doutora? Sim, é bem interessante, até ela buscou os direitos dela, né? De acordo com as limitações dela, até já se muniu do laudo particular para dar mais celeridade para o problema. Ela pode, inclusive, levar junto, né? Levou efetivamente um laudo de um médico particular já com essa situação dela. E a FEMERGS tem esse papel também de orientar os sindicatos e os sindicatos orientar os seus filiados com uma situação como essa. O outro assunto aí que está sempre na pauta, que a gente frequentemente é consultado pelos sindicatos e até pelos filiados de sindicatos, e aproveitar que a doutora Neuza está aqui, é a questão da hora-atividade. Como que está essa situação agora, pós-pandemia, da hora-atividade? Os municípios estão respeitando aquela limitação de 1/3? Não estão? O que a senhora tem visto aí? A gente tem sido consultado frequentemente, agora esse retorno às aulas, porque os professores vêm trabalhando no sistema híbrido. Então, muitos, ou só remoto. Então, enquanto se estava só remoto, vamos dizer assim, era mais pacífico, os professores entendiam que como é que vai se dar, então, essa hora de atividade, os professores já estavam em casa, planejando. Com o retorno às aulas, agora, e ainda alguns nesse sistema híbrido, tem semanas ou dias de semana que as aulas são dadas presenciais, outras é remoto, um dia uma turma, outro dia outra, e os municípios, vamos dizer assim, alguns não se organizaram ainda com as horas de atividades. Então, nós estamos frequentemente sendo consultados em razão disso. A partir do momento que os professores retornaram para a escola, estão em atividade, mesmo que seja nesse sistema híbrido, eles estão indo cumprir o seu horário na escola, então eles têm direito a receber a sua hora de atividade. Deixa eu fazer um questionamento. Na verdade, a gente já foi consultado, mas vamos fazer isso na forma do debate, que é a questão dos professores que no sistema híbrido recebem X número de alunos de sua turma durante uma semana e X número
de alunos da outra. Há uma inversão, digamos, nessa semana vai 50% de forma presencial, na outra semana os outros 50% de forma presencial. Essa alternância. E essa aula que o professor está ministrando, ela tem que ser ministrada conjuntamente, tanto presencial quanto remotamente, é isso? É isso, porque senão o professor vai ter que fazer 2 planejamentos, tá? Então, o que acontece? Aquilo que ele planejou naquela semana, para aqueles 50% de alunos, é o que é planejado também para os alunos que estão em remoto. Na verdade, é só a forma de cumprir isso, né? Exatamente. Então, essas atividades, como é que a Secretaria de Educação vai disponibilizar para os alunos? Bom, aí é com a Secretaria de Administração ou com a direção da escola. Se vai ser encaminhado essas atividades fisicamente para os alunos, se vai ser feito, então, um sistema de aula online, como muitos já estão se organizando dessa forma, né? O aluno vai ter acesso aos mesmos conteúdos, ao mesmo planejamento que os alunos que estão presencialmente. Até porque, se nós tivéssemos uma diferenciação de conteúdos ou até uma diferenciação de avaliação, nós estaríamos ou prejudicando ou beneficiando alguns, né? Então, na verdade, o sistema tem que ser igual para todos os alunos, né? A maneira como o conteúdo chega tem que ser igual para todos. Tem um prejuízo na educação. E aí, então, para nós complicar um pouquinho, doutora, e no dia da prova, aí nós, uns fazem em casa e outros da sala, ou todos juntos e sem distanciamento? Aí a questão assim, das avaliações é como dependendo da organização da escola, os alunos têm que, vamos dizer assim, estar numa isonomia, tem que ter as mesmas condições, tanto quem está em casa quanto está em sala de aula. Se a prova vai ser feita presencial, vai ter que ser feita presencial para todos. Bom, então se vai ter que ser pelo distanciamento, eu vou ter que colocar um X no aluno das 8 às 9, outro das 8 às 10, outro das 11 às 12. Ou com a utilização de espaços, né? Então, falo isso porque conheço a situação de uma escola em que se alocou os alunos em 2 espaços, digamos assim, para que se tivesse avaliação no mesmo horário. Que aí é possível, né? Vai ter ginásios, né, da escola, pode Se utilizar. a publicação da prova. Ou aí tu inverte um turno de alguma turma e libera espaço de forma que aquela sala fique vaga para que se distribua os alunos tal ano em 2 salas, né? Propicia fazer a avaliação conjuntamente no mesmo dia, no mesmo horário. Né? Ou se faz remoto para todos, ou se faz presencial para todos. Né? Vai depender de como a escola vai se organizar. Se fizer em horários diferentes, obviamente que todo mundo ia querer fazer no horário posterior, né? Aí ficava mais cômodo, né? Já sabia o que cai na prova, né? Essas vantagens aí, né? Aí vai ter que ser revista a questão da organização por disciplinas também. Como ficar melhor adequado. Muito bem, já estamos finalizando o nosso programa Trabalhador em Foco, hoje na companhia da doutora Neuza e da doutora Eliane, nesta sexta-feira. Convidamos todos para que estejam conosco na próxima segunda-feira. Nós que estamos aqui representando o Departamento Jurídico da FEMEX, fazendo essa discussão e esse acompanhamento de situações que nós vivenciamos aí dos nossos trabalhadores, especialmente dos nossos servidores públicos. Um bom final de semana, um abençoado final de semana a todos e até a próxima segunda-feira. Uma boa tarde de semana.